estamos aqui com mais um Simplesmente comigo, Carol Guandalini, aqui na Com Brasil, toda sexta-feira, e eu como prometi, suas sextas-feiras jamais serão as mesmas. Hoje eu tenho aqui uma convidada incrível, doutora Fernanda Bordi. Hoje, que é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vamos falar da beleza, né, da estética. Muito bem-vinda, Fê. Obrigado, Carol, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui num dia tão especial para nós mulheres, né? Eu, como cirurgiã, eh, prezo muito essa parte do empoderamento feminino, da- das conquistas nossas. Então, eu estou muito contente de estar aqui nesse dia. E eu estou muito feliz. A doutora Fernanda Bordi, gente, vocês vão querer seguir, já vão querer marcar sua consulta. Ela é médica cirurgiã, especialista em cirurgia plástica, cirurgia estética e procedimentos também estéticos. Como começou assim? Sempre quis ser médica, Fê? Sempre quis ser médica. Ah, Desde de pequena, sempre tive vontade de cuidar, de cuidar das pessoas. E quando eu entrei na faculdade, me deslumbrei com a parte de anatomia, com a parte cirúrgica, e daí, assim, sempre quis ser cirurgiã. é mesmo? Nunca tive vontade de fazer nenhuma especialidade clínica. E com o passar dos anos, adoravam, né? Fiz cirurgia, como todo mundo tem que fazer a cirurgia geral, adorava a cirurgia do aparelho digestivo, mas a vida acabou me levando para a parte de cirurgia plástica, de estética, de cuidar mais da autoestima das pessoas. Aí a gente fala, é mais mulher mesmo que procura ou misturou tudo? É mais mulher, mas homem também faz bastante. O homem faz muito nariz, cirurgia de orelha, orelha de abano, pálpebras, às vezes lipo também, tem muitos homens que E de fazem. mama, né? Porque às vezes a Isso, pessoa engorda, emagrece, ele fica com aquele peitinho, né? Mas assim, aí tem que fazer a isso. lipo, Tem a enfim. ginecomastia e a lipomastia. Qual a diferença? A ginecomastia é quando fica com glândula, fica com aquele carocinho. Às vezes na adolescência ou após a adolescência, quando faz uso às vezes de anabolizante, acaba sobrando essa glândula e acaba incomodando. E a lipomastia é quando tem gordura. Às vezes tem as duas coisas combinadas. Por isso que às vezes a gente vê que tem rapazes que eles têm Isso. vergonha, né? E às vezes você faz a cirurgia combinada, faz uma lipo e também tem que tirar a glândula para não ficar aquele carocinho que fica mostrando na camiseta, e mesmo quando tira a camiseta na praia fica aparecendo e dá muito complexo. Muito eles se sentem tímidos. Eu lembro quando eu dava aula, os meninos usavam moletom, não ficava nem com a camiseta porque Sim, marca. E aí e vem apelido e faz o bullying total. Nesse caso, doutora Fernanda, pode fazer a cirurgia adolescente mesmo? Não pode sim. volta, não. Não, não volta não. Você vai fazer a dosagem de hormônios, fazer uma série de exames, ultrassom para ver como que tá, mas a cirurgia pode ser feita na adolescência, sim. E você que está em casa, se tiver barulhinho, movimentação, nós estamos na SCA, Jardim Europa. Essa loja incrível, com design de luxo, maravilhosa. E pode ter o barulhinho, tá bom? E esse mês todinho estaremos aqui, com um programa incrível para você. E como eles já me conhecem, eu chamo ela de Fê, doutora Fernanda, porque é uma querida amiga de muitos anos, mas uma profissional muito competente, por isso que eu te convidei. Não foi pela amizade, sim pela profissional, por tudo aquilo que a gente vai acrescentar para quem está lá em casa. Tem gente que tem dúvida, a gente vai querer saber tudo. Uma coisa que eu queria te perguntar, então, há quanto tempo você atua na área já, assim, na cirurgia plástica mesmo? E o que você percebeu de mudanças de lá para cá? Tanto na opção, na escolha das pessoas, então. Então, assim, eu tenho praticamente 30 anos de cirurgia plástica, né? Que eu, assim, eu fiz residência, me formei há 36 anos, aí faz as residências e tal. Então, assim, como tirando a parte de formação, 30 anos. Faz agora em Bastante experiência, 2024. né? Bastante experiência. Mudou muito, mudou. Teve épocas, quando eu comecei, você fazia muita mamoplastia redutora, abdominoplastia, lipo, já fazia
mas ainda não era tanto. Depois passou por uma fase, começo dos anos 2000, de colocar prótese. Às vezes a gente ficava um mês sem fazer uma mama, reduzir uma mama, só colocava prótese, só aumentar. Aí os tamanhos foram aumentando. Depois, agora, todo mundo quer um pouco menor, uma coisa mais natural. Então foi mudando muito A demanda. a demanda e a posição das pessoas, assim, a moda mesmo, né? É peito grande, é peito pequeno, e então É muda isso que eu ia falar, bastante. a moda influencia, inclusive, esse cuidado estético, né? Sim, Nariz e agora a boca, né? Eu mesma tenho um preenchimento que eu faço com o meu dermato e tudo. E assim, tem coisas absurdas. Eu falo que hoje em dia a gente já não sabe se aquela pessoa é ela mesma, né? Você vai sim. ver um antes e depois, é assustador. Aliás, eu amo antes e depois. E não é nem que porque, de falar, olha como ela era. Não, de ver a evolução. Quer dizer, você pode ser melhor se você tem a possibilidade, né? Claro. E outra coisa, depois a gente vai falar sobre os tamanhos e formatos das próteses, tá? Quais os procedimentos mais comuns que você realiza hoje na tua prática, assim? Os mais comuns, a mamoplastia, principalmente, o que a gente chama de mastopexia com prótese, né? Você levanta, dá um formato, para dar um colo. Então, a grande maioria precisa colocar uma prótese para dar uma sustentação, ter mais tecido, né? Muita lipoescultura, né? A harmonia do corpo. Então, a lipoescultura combinada com os outros procedimentos. Para as pessoas que já foram mamães, que tiveram uma grande perda de peso, a abdominoplastia também, né? Que daí você vai tratar a flacidez da musculatura, a flacidez da pele, do abdômen. E não é só a parte de pele, né? Dá para fazer amarração, né? Dá, então você vai corrigir o que a gente chama de diástase do músculo reto. Quando a gente tem os dois músculos. Quando você engravida, ele dá uma separada e essa separação é a diástase. Daí você faz a união para ele ficar e fazer uma cinta corporal e Interna. interna. Imagina eu que tive 3 filhos, a diástase deve estar aqui em Osasco, né? Acontece. Mas assim, toda a abdominoplastia tem que fazer amarração também 99,9%. para ter um resultado melhor. Para ter um resultado melhor, porque é muito difícil quem tem uma flacidez que não tem uma diástase. Às vezes, uma pessoa que não teve filhos É isso que e eu ia te teve uma perguntar. grande perda, às vezes não tem uma diástase tão grande, mas você pode dar Uma ajudada. uma ajudada para diminuir mais a linha de cintura, tudo isso com a correção da diástase, você vai. Ah, tá. Então é tipo um corselet mesmo. Quando você aperta esse músculo, você acaba cinturando. Isso, porque você vai apertar desde aqui até lá embaixo. Então, com isso, você vai voltar ao formato. É como se você encolhesse a barriga assim. Aí não é a sua área, né? O que eu vou te perguntar, mas assim, e falando em cintura, tem gente que tira osso para fazer. É real? Hoje tá se fazendo a remodelação dos arcos costais para diminuir a cintura. Que absurdo, né? Mas Porque aí é uma eu mutilação. ainda Não fui adepta a isso, não. Não, e assim, eu não quero nem causar polêmica no caso, Sim. mas a que ponto chegamos? Porque todo mundo hoje quer fazer, ficar com o cabelo melhor, ficar com uma pele melhor, mas vamos pensar na saúde, isso é uma mutilação, né? Sim. Óssea, tudo bem que o corte na barriga e tudo mais, eles falam também que está tirando e tal, mas é excesso. Tem jeito de fazer, não ai meu Deus, até o final do programa eu vou acertar, falar abdominoplastia. Tem como fazer quando dá aquelas estrias e que fica aquele formato de barriga que parece que tem ácido, que ficou muito deformado? Porque Então, às vezes não é só puxar, né? tem. Sempre você vai mandar embora as estrias, a pele do umbigo para baixo. Ah. Tá? Às vezes tem gente que tem tanto
que tem pele até para cima, então você vai tirar um pouco mais. Mas sempre as estrias para cima do umbigo, elas vão ficar. Elas podem ir lá para tudo lá para baixo, às vezes não vai ficar nada para cima da nova colocação do umbigo, ou ela vai ficar sem nada. Às vezes tem gente que a gente consegue tirar tudo. Vai depender de quanto você tem. E aí você tenta colocar o máximo para a marquinha do biquíni cobrir, Sim, né? sim. Aqui embaixo, acompanhando a linha da cesárea, levantando um pouquinho nas laterais, para quando você colocar um biquíni, você Tentar disfarçar. esconder a sua cicatriz. Porque é verdade, a gente vira mãe, o corpo muda. E é claro que a gente tem outras, né, motivações, outras atenções que não só o corpo da gente, porque às vezes não dá nem Sim. tempo. Mas essa questão estética, a barriga que fica, tem barrigas assim, se a gente for ver imagens, barrigas que ficam realmente deformadas. E isso Sim. para a autoestima da mulher, né? Não é fácil. Não. Tem pacientes assim de 20, 25 anos que tiveram uma gravidez e a barriga já ficou muito feia, aquela pele com muita estria muito larga, que por mais que faça um tratamento das estrias, a pele não vai voltar. Então, é um complexo muito grande. Então, é uma troca de você ter uma cicatriz, mas uma cicatriz que você vai conseguir esconder, né? E você fica com a barriga bem esticadinha. Eu acho. A gente tem que ter, pela autoestima mesmo. Agora, qual a pele melhora? Eu já ouvi falar, e aí vamos ver se é mito ou é verdade. Diz que pele assim, mais sardentinha, clarinha, é uma pele que fica melhor a cicatrização. A pele negra é uma pele mais firme. Então, como fica a cicatrização? Tem a pele melhor para cicatrizar? Tem, assim. A pele clara, a pele fina, ela cicatriza melhor, porque ela cicatriza até mais devagar, que a gente pensa assim, cicatriza depressa é bom. Não. A pele negra, ela tem mais melanina e ela vai ter um processo mais acelerado. É o negro, o índio e o oriental. Eles têm mais tendência de ter um queloide porque eles cicatrizam muito rápido e o cérebro não sabe o que é para parar. O cérebro é meio burrinho. Aí ele vai continuar e pode formar o queloide. E as pessoas de pele mais fina, mais clara, isso não é 100%, tá? Tem gente bem branquinha que forma queloide. Que forma queloide. Mas, assim, de um modo geral, aí a cicatriz vai mais lentamente, ela demora, às vezes ela passa por uma fase mais avermelhada, mas ela fica mais fininha e com o tempo ela praticamente some. E pele, cada pele é uma pele. Porque, sim, por exemplo, eu fui mãe, eu engravidei com 23 anos, né? Assim que eu casei, quando ela nasceu, a Juliana, eu tinha 24. E a minha barriga cresceu muito, meus bebês eram grandes, né? Nasciam todos com quase 4 quilos e não eram gordos, eram ossudo. A barrigona, não tive estria. A hora que ela encaixou, rompeu bem embaixo da barriga, perto do pubis ali. E aí eu falei, puxa, bem pouquinho, escondia no biquíni, mas assim, eu era jovem. Qual a pele, assim, se a gente for falar de idade? Porque subentende-se que quanto mais jovem, mais colágeno. Então, esticaria melhor, não? Não, pelo contrário, ela é mais forte, ela tem mais colágeno, mais elastina, ela pode romper mais facilmente. A pele, que nem eu fui mãe aos 34 anos, tudo bem que eu só engordei 10 quilos, mas eu fiz um barrigão. Eu não tenho nenhuma estria. A pele das pessoas que engravidam mais tarde, um pouco, ela já tem menos colágeno, menos elastina, ela distende e volta sem romper. Porque o que rompe são as fibras de colágeno e elastina. Olha como a gente vai formar não estria. tem noção. Que a estria é como se fosse uma cicatriz. Né? Ela é uma cicatriz. Por isso que ela rompe, fica vermelha, depois ela vai... arroxeada, ela tem um processo de cicatrização. Depois ela vai clareando e fica aquela coisa branca. Então, eu não quero mais amizade com a doutora Fernanda, porque ela não tem estria. Outra pergunta. Não, é demais, você vê, eu jamais... também só tem um filho, né? Você só teve um filho, mas vai, que eu pensaria totalmente contrário.
Eu achava que quanto mais velho, mais probabilidade, porque tem Não, menos a pele é colágeno. mais. Entendi. Tudo no Ela é mais mais velho de flácida, então é cicatriz. melhor. Então, uma pessoa de idade, pode ver que às vezes uma pessoa bem idosa, raspa assim, já machuca. Mas na outra semana não tem nada. Então, a cicatriz do idoso, da pessoa mais velha, ela é mais fina, então ela acaba sendo cicatriza melhor. E o jovem, o adolescente, que está no auge do metabolismo, tem tendência mais de ter um queloide. Pode ver, às vezes um filho corta, verdade. machuca coisa, fica um queloide. Fica a marca para sempre, né, daquele machucado. Porque aquela fase, o metabolismo está muito acelerado, a pele está novinha e cicatriza muito rápido. Você vê uma explicação como é bom? Totalmente o contrário do que se pensaria. Não né? pensaria mesmo disso. Doutora, como você avalia se um paciente é um bom candidato para uma cirurgia? Ou se um procedimento estético não seria ideal, ou atividade física? Porque às vezes eu chego lá e falo, que é real. Eu queria fazer aqui. Aí você vai falar, poxa, vamos ou não fazer? Uma cirurgia plástica. O que você me indicaria? Estou fazendo uma consulta grátis. Então, o que eu avalio? O custo-benefício e o que incomoda o paciente. Tá? Por exemplo, um braço. É uma troca de se fazer uma cicatriz. Então, assim, você tem uma flacidez de pele, que você perdeu muito peso, que está aquela coisa muito pendurada, você vai falar, é uma troca que você vai trocar por uma cicatriz, mas você vai pôr uma blusa, mesmo com manga, não vai te incomodar. Se é uma coisa pequena, que nem o seu, eu jamais indicaria fazer uma dermo de braço, que você vai trocar por uma cicatriz, um braço bonito. Não é perfeito malhado? Lógico, você pode malhar, você pode fazer as aplicações com os bioestimuladores. Hoje a gente tem muita... Esse bioestimulador de colágeno não é só para a face, ele é para o corpo. Tem para o corpo também. E você a pode quantidade usar aqui, vai muito por causa do espaço. Tem uma quantidade, né, um pouco maior do que do rosto, e você vai fazer algumas sessões, né? E o bioestimulador vai ajudar bastante. Você pode fazer para bumbum, para coxa. Porque a parte interna da coxa também para a mulher, para enrijecer, é complicado. É outra parte chata que a gente... braço e coxa, que também é uma cirurgia que só compensa fazer quem tem uma flacidez muito grande, que fez uma bariátrica e perdeu 50, 60 quilos e está com muita sobra de pele. Aí, às vezes, até uma coisa... que a gente fala, uma coisa que alivia, uma cirurgia higiênica para você não ficar uma coxa ralando na outra, a mancha, às vezes fere. Então, aí sim, mas se são pequena quantidade de pele que dá para melhorar, não vai ficar perfeito, mas vai melhorar bastante com um pouco de exercício, para tudo, com o bioestimulador é muito melhor. Sim, assim, e tem que ser feito, acho que o corte, a cirurgia maior, quando a gente tem que pensar na parte também da saúde, né? Esteticamente ficar feio, aquele avental, aquela coisa, né, toda caída, ok. Sim. Mas também ela vai andar, é o que você falou, vai raspar uma perna na outra, pode dar escaras, pode dar um monte de coisa, né? Então você vai estar, um cuidado, aí já sai um pouco até da estética, né? Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar aí no ar e a gente vai responder já, que vai ser: quais os modelos e tamanhos de prótese mais pedidos atualmente? E como saber qual é a mais adequada? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque vocês vão tomar um cafezinho, assistir o comercial e voltam comigo já. Gente, eu tô aqui na Aira, acabamos de fazer o podcast, o Feelingcast, com Marcelo Cruz. E para você que trabalha com venda de carros, é um empresário deste ramo e quer desenvolver as vendas da tua loja para uma alta performance, para que você possa realmente investir em conhecimento, eu vou te dar a dica. Esse aqui é o cara.
Bora, Carol, vamos lá. Nós temos uma mentoria, que é a mentoria First Class, tem a Expert em Vendas e Segredo dos Anúncios. A First Class, ela vai desde o começo, meio e fim, ou seja, como você montar uma loja de carro, como você transformar a loja que já existe com 5, 10 anos, está meio estacionado, as vendas não aumentam, então eu consigo te ajudar a transformar numa loja de alta performance. E você que é vendedor, tem o Expert em Vendas, que vai te proporcionar você vender 15, 20 carros pro resto da vida. O segredo dos anúncios é para sua equipe de marketing. Então, se você é empresário do setor, invista na sua equipe. Se você é vendedor, invista em você mesmo. Vendas é cura. Vendas transformam pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E como ele pode adquirir esse curso ou contatar e saber mais sobre isso? Bom, a gente vai divulgar aqui o QR Code, né? Isso, vamos tá pôr aqui na tela. O QR Code da First Class, Expert em Vendas, Segredo dos Anúncios. Eu indico, é o dinheiro mais barato do mundo, coisa de R$1 ou R$2 por dia o investimento. Isso é para ajudar a mudar a vida das pessoas. Isso vai mudar a sua vida assim como mudou a minha. Eu trabalho com automóvel há 30 anos e quando eu desenvolvi esse método, a minha vida se transformou. Essa tua oportunidade, corre! Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na Nação Verde, a melhor empresa de produtos naturais do Brasil. E tem uma dica para você incrível. O 5M, que eu uso particularmente, que tem 5 tipos de magnésio para sua saúde física e mental. Agora, você quer adquirir esse produto? Então você vai pegar o seu celular e apontar a câmera dele no QR Code que está aparecendo na sua tela ou acessar o site da Nação Verde. Estamos de volta aqui na SCA Jardim Europa, essa loja é incrível. Tem um showroom que vocês precisam vir conhecer. E de hoje até o final deste mês, eu estarei gravando aqui, Fê. Um lugar delicioso, não é? Nossa, maravilhoso. Uma decoração, mobiliário de alto padrão, para te atender, tudo planejado, fabricação própria. E você tem que vir conhecer. Eu vou deixar aqui o endereço certinho para que você venha, conheça. Tem uma cozinha maravilhosa, tem um closet lá em cima e você vai ver imagens incríveis de cada detalhe dessa loja. Voltando para a doutora Fernanda, quais os modelos e tamanhos de prótese mais pedidos atualmente? A gente quer saber tudo, com detalhes. Então, assim, modelo, formato, material melhor, né, com qualidade, porque a gente sabe que tem de tudo. O tempo que põe, que fica com aquela prótese, porque eu vou ser muito sincera, doutora Fernanda é minha amiga, sabe, eu sempre fui muito resistente, eu não queria nada falso. Hoje em dia eu sou uma falsidade em pessoa, uma notinha de 3, porque assim, é cílios, é unha, é tudo, aí eu brinco, mas eu não sou falsa e esse que é importante, quem quiser me julgue, eu gosto, eu me cuido, mas sou eu, tá, gente? Essa sou eu, se me encontrar, sou assim mesmo. O que acontece? Eu brinco muito, mas é verdade, a gente fala, ai, quero prezar, hoje eu tô sem os cílios, né, a gente faz uma máscara, mas eu gosto, eu acho que é um cuidado, e a pessoa tem que ser feliz. Ai, meu cabelo tá caindo, vou pôr um mega hair. Já tive mega hair quando eu tive uma queda de cabelo grande. Então, assim, o importante é ser feliz. Mas eu fui muito resistente a colocar prótese.
Não, eu nunca vou querer um objeto estranho, mas chega naquela idade, há pouco tempo, depois dos 50, que eu vi uma necessidade, como eu disse, eu sou casada há tanto tempo, falei, deixa eu dar um up, que o coitadinho, né, tá passando esse aperto aí. E aí eu falei, vou colocar, e eu escolhi pequeno, só que eu tenho 1,80 m, eu tenho uma caixa torácica grande, então, como é essa análise? Depois que eu contei toda essa novela, vamos lá. Então, a análise, o que que a gente tem que respeitar? Uma caixa torácica grande, a gente não pode, se a paciente não tem nada, vai colocar prótese, não tem nada de mama, nada, você tem que respeitar essa metade, para ela não ficar, senão fica aquelas duas bolinhas que se vê muito por aí, aquelas duas bolinhas perdidas no meio do Tem que estar no encaixado tórax. na lateral. Isso, ela não pode ultrapassar a lateral e nem deixar muita distância aqui no meio. Tá? Isso é uma coisa importante de ser respeitada. Logicamente que a gente também tem que respeitar o gosto dos pacientes. Hoje, graças a Deus, eu falo porque eu me incomodava de colocar aqueles peitos exagerados, porque eu acho que não fica bonito, parece que a pessoa está gorda, está grande aqui no tórax. Eu gosto uma coisa mais natural, mas eu tenho que respeitar a vontade também da minha paciente dentro do possível. Então, eu sempre falo, não ultrapassar as laterais e também não pode ficar nem tão junto e nem tão separado no meio. Então, hoje, assim, a gente usa muito, em torno de 280, 300, depende muito da quantidade que o paciente tem. Se usa ainda 400, coisa assim, porque tem gente que não tem nada, com uma prótese de 400, 450, vai ficar bonito, vai preencher e não fica enorme. Não vai ficar enorme. Tem isso, né? E a glândula? As glândulas mamárias, eles falam a mama densa. Uma mama densa, essa prótese se ajeita melhor, ela tem que ser menos? Como faz? Então, quanto mais mama você tem, menor você vai colocar, menor prótese você vai colocar, porque você já tem mama. Tá. Né? E aí você tem que obedecer. Se você tem mama, você não colocar, às vezes, atrás do músculo, porque pode fazer aquilo que se chama de dupla bolha, a prótese fica, porque a mama da gente sempre vai dar uma mexidinha, uma caidinha. E daí fica a prótese aqui e a mama lá embaixo. Isso é o que a gente chama de dupla bolha. Então, você põe embaixo da glândula e respeitando a anatomia. Aí, às vezes, tem que fazer a mastopexia, que é a retirada da pele, reposicionamento da areola dos mamilos, para ficar harmônico. Então, vai depender muito de cada caso. É um caso. Né? E como a gente escolhe o formato? Porque tem forma de gota, sim, que é tipo pera, né? Gota, e tem a bolinha. Eu tinha horror de falar, não, eu não quero bolinha, que vai aparecer, né? E no fim o formato foi arredondado. O mais escolhido, assim, acho que mais de 99% das vezes a gente escolhe a redonda, tá? Aí só vai mudar o perfil, se é alto, se é super alto. O super alto é a mama mais cônica, né? Porque às vezes você tem uma mama mais espalhada, então você põe uma prótese mais cônica para ela puxar mais para frente. Se você tem uma mama mais cônica e quer um pouquinho mais de tecido aqui para fazer o colo, aí você põe o alto, que ele vai preencher mais. Então, tem esses vários formatos, mas a gota se usou há um tempo atrás, mas muito pouco. Porque, na verdade, quando você põe, a gente já fica o gota. E ninguém quer ficar com o peito aqui embaixo, todo mundo quer colo, né? Para mostrar no decote. Entendi. Então, é o que... faz sentido. E quando eu fiz, o médico falou para mim assim, eu vou levar 2 tamanhos, porque na hora você se surpreende com o espaço interno, porque geralmente o ultrassom mostra um pouco. Mostra, mas aí às vezes a gente vai descolar, vai ver como está a textura da sua pele. Antigamente a gente tinha até moldes, mas depois teve uma época que teve muita infecção, foi proibido os moldes. Então hoje a gente leva
uns dois, ou às vezes até 3 tamanhos, depende também muito da experiência né, do profissional, mas pelo menos 2 eu também sempre gosto de ter, porque às vezes eu falo, não, esse aqui, acho que era esse, mas esse vai ficar melhor. Às vezes você se depara com uma pequena diferença de tamanho, porque as próteses elas são feitas geralmente de 20 em 20 ou 25 ml de diferença. E às vezes você pode usar uma de um lado um pouquinho maior do que a outra e você iguala mais, e você tendo os 2 tamanhos fica muito mais Até tranquilo. porque na hora da cirurgia ainda não está inchado, então você tem uma visão melhor, porque fechou, já começa a criar água, né? Já vai Aí, inchar, e você, né, geralmente a gente quase senta o paciente para ver a posição, então a gente tem uma ideia melhor, por isso que é sempre bom ter mais de um tamanho. Enquanto a gente estava no comercial, estava até conversando com a produção, e a gente estava comentando, porque a nossa produção já trabalhou com cirurgia, cobertura de cirurgia, pós-cirúrgico, enfim. E a gente estava falando, para quem quer dar um up na mama, mas não gosta de silicone, tem a parte, quando a gente reduz, a própria pele dá uma sustentada. É isso mesmo? Tem lift? O que dá para ser feito? A mastopexia, ela pode ser feita sem a prótese, né? Então, se você tiver um tanto de tecido mamário, então tem que avaliar. Tecido mamário é a pele ou é o interno? Não, é o interno. Tá. É gordura e glândula. Tá. Então, se você tem tanto, você só tem bastante pele, mas você tem uma mama que tem esse tecido, o médico vai avaliar e vai te mostrar, olha, vai dar para fazer mais ou menos assim, vai ficar esse tamanho. Tá. Né? A gente, na hora de examinar, a gente consegue mostrar, e aí você não coloca a prótese. Se não tem nada, às vezes tem gente que não tem nada, aí você tem que colocar a prótese. Hoje a gente às vezes faz um pouco, enxerta gordura, mas não é uma coisa que vai perdurar para sempre. A gordura acaba perdendo um pouco, como todo enxerto de gordura. Absorve, então, né? Se você malhar demais, tudo isso vai interferir. Se você emagrece, engorda, a gordura vai diminuir. É verdade. Então, quando tem tecido, dá para fazer assim, sem prótese. E esse lifting? Até a Gabi comentou da produção, um lifting que faz, que repuxa, que puxa. Como existe isso? Na verdade, não. Seria a mastopexia. Você vai montar, fazer tipo um lifting interno. Tá? Você faz uma prótese. Até as minhas instrumentadoras brincam que eu faço uma prótese. Tem a prótese da doutora Fernanda. Porque quando eu faço até uma mama redutora ou uma mastopexia sem prótese, eu procuro deixar uma forma cônica, o mais durinha possível, mas aí você tem que... toda uma técnica que você vai montar, vai segurar no músculo, né? Você vai dar o formato da mama e daí vai modelar a pele em cima. Você de todo o Brasil está ouvindo isso aqui? Está assistindo? Então você já vai marcar sua consulta, porque já vai aparecer aí na tela o endereço, o Instagram, mas o programa não acabou. Ainda tem muita coisa e ela vai explicar, mas esse seu carinho, o que você acabou de falar, foi tão importante, porque a gente vê assim, a atenção, né, o cuidado. Eu acho que quem faz as coisas com amor faz diferente, faz um bolo diferente, faz uma cirurgia diferente. É importante isso. E a pessoa também, quando ela vai fazer, ela tem muito medo de colocar prótese. Então dá para fazer se ela tiver a pele. Outra coisa, a marca da cirurgia, né? Todo mundo, eu não vou pôr silicone porque fica o T invertido. Não, cada cirurgia fica um tipo de cicatriz. Isso. Quando é só o silicone, geralmente a gente põe pelo sulco, que é onde dá para cobrir com um biquíni de cortininha tranquilo. Quando você vai fazer uma mama redutora, aí depende da onde... Tem mama que vem daqui, então o corte acaba vindo daqui para você poder puxar e trazer. Só que é uma linhazinha. Tudo vai depender da sua cicatrização, do seu cuidado com a cirurgia, para essa cicatriz ficar fininha. Quanto mais cuidado, mais repouso você tiver logo no pós-operatório, mais fininha vai ficar a cicatriz e você consegue cobrir com um biquíni. O ano passado mesmo teve uma paciente, meu sonho é usar um cortininha. Aí eu falei, olha,
eu não vou prometer que você vai usar um cortininha, porque sua mama é grande, a gente vai fazer uma mama redutora. Aí mas Faremos o possível. vamos fazer o possível. Aí passou uns meses, tal, ela, a senhora falou que eu não ia usar, mas vai dar sim, eu já experimentei, quando a que minha legal. mão, quando a minha cicatriz estiver branquinha, eu vou poder usar a minha cortininha. A senhora realizou meu sonho. Então a gente não pode prometer, porque não sabe como vai ser a cicatrização da pessoa, tal, mas dá para você manter dentro de um parâmetro que você use um cortininha. Eu ia te perguntar, primeiro, os cuidados necessários para a segurança na hora da cirurgia, mas já que você falou isso, quais os cuidados de pós-operatório, principalmente para a mama, que não dói? Eu reduzi a mama, ó, bipolar. E há muito tempo eu tinha a mama grande, eu quis reduzir, e aí acabou fazendo com o próprio peito, né, uma sustentação. A mama não doía. Não dói E mesmo. é um perigo. Aí você vai falar, ai, Carol, que bom que não dói. Não, porque quando você vê, você levantou o braço. E não pode passar, né, o cotovelo. Passar daqui, pelo menos, tá? Escovar o que acontece? Dentes. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Abrir a cicatriz, principalmente aqui onde tem o T, é um local frágil. A gente faz várias camadas de sutura, tem uma série de cuidados, mas se você ergue o braço, você mexe justamente aqui. Então é assim, até aqui, não pentear cabelo, eu peço pelo menos um mês sem dirigir, sem pentear cabelo, sem ficar erguendo os braços, tá? Coisa aqui, computador, escrever, coisa que você fixa o cotovelo aqui, Rex. não tem problema. E evitar também de abrir muito os braços, principalmente se você tem prótese, porque a prótese ela precisa ficar, se você começa a abrir, ela pode descolar aqui e a prótese, e deitar um mês também de barriguinha para cima. É chato? Mas vale a pena. Eu comprei um triângulo, aquele triângulo cirúrgico que você fica assim, porque eu adoro dormir de lado, né? De bruço, desde que eu engravidei, eu não durmo mais. E eu tinha medo de virar de lado e parar com as duas próteses de um lado só. Mas... Não, eu tinha pavor, eu já virava um pouquinho, eu já acordava. Então, ela pode unir aqui. Porque... movimenta, né? Com o peso do corpo. Sim. Então, esses cuidados, você tomando bastante cuidado com um mês, no segundo mês você pode ter uma vida normal, evitando musculação, ginástica, daí espera 2, 3 meses. Né? Só um mês. E essa prótese vai durar por quanto tempo? Que geralmente, se a pessoa não tiver nenhum problema. Se ela não tiver nenhum problema, as próteses atuais não é que obrigatoriamente precisam ser trocadas. Você vai estar fazendo seus exames. Tá tudo bem? Pode deixar. Encapsulou, mudou de forma, tem alguma coisa, aí a gente tem que trocar. A mamografia dá para ser feita depois de um tempo, né? Eu já cheguei a fazer. Sim. Mas ela vê ou ela acaba cobrindo, por exemplo, se tiver um câncer de mama, atrapalha? Não, dá para ver bem. Dá. Porque é outra textura também, outra cor. Sim, outra textura, outra cor. Eles fazem várias incidências que dá para ver. Logicamente que daí você vai complementar com uma ressonância, né? Então, tem os exames para você complementar, mas dá para ver sim. Dá. E um pós-cirúrgico, assim, já teve algum pós-cirúrgico que a paciente, por exemplo, não precisa citar, claro, assim, mas que deu um problema por falta de cuidado mesmo? Tem isso? É comum ou não? Não é muito comum, não. As pessoas tomam cuidado. A maioria toma cuidado, mas tem. Já teve paciente que a gente tem que tirar prótese, porque fez abrir tudo, mais de um mês. Com mastopexia, já tive até só com prótese, paciente subiu em árvore, andou a cavalo, não sei o quê. E assim, e sempre que dá, que você vê que falta de cuidado, na mama direita, porque a maioria das pessoas são destras. Não dá nem para mentir, não. Né? A doutora Fernanda tem essa visão de raio-x aí. Aí, quando eu vejo assim, a mama esquerda está com algum problema, eu falo assim, você é canhota? Só. Às vezes eu sou, então, então tá explicado.
Porque é o que eu falei, não dói, é o cuidado realmente É. excessivo. E você peca até pelo excesso. Você fala assim, é um mês. Porque 20 Sim. dias às vezes já daria para liberar. Sim. Mas é que cada corpo é um então, corpo, às né? vezes, quando vai para uma revisão de 3 semanas, né, que tem 20, 21 dias, às vezes eu falo, ó, dá para liberar isso, liberar aquilo, mas É melhor dar um prazo maior. eu já dou esse prazo para a pessoa se programar, né, para não... Não, perfeito. Quais os cuidados necessários agora para pré-operar? Para pôr prótese, para, né? O que a pessoa tem que fazer ou evitar? O pré, a gente vai pedir uma série de exames de sangue, né, uma avaliação cardiológica, o ultrassom da mama, dependendo da idade, uma mamografia também, né, no caso da mama. No caso de abdômen, a gente faz ultrassom de parede para a gente ver a condição da diástase, de hérnia, um ultrassom do abdômen também, porque é bom a gente não ter a pessoa não ter surpresa. Você marca uma cirurgia de abdômen, de repente você tem uma crise de vesícula. Então, é bom fazer um ultrassom de abdômen para você ver se você não tem nenhuma uma pedra na vesícula, uma pedra no rim. Tudo isso, às vezes, não vai contraindicar, mas a pessoa já vai estar ciente do que pode acontecer. Sim. E no caso da mama, né, mamografia, ultrassom, a avaliação cardiológica, que é muito importante, e a pessoa se preparar, assim, evitar, pelo menos no mês, 20 dias, um mês antes, evitar de tomar ácido acetil salicílico, ginkgo biloba é uma coisa que faz sangrar muito, cápsula de alho, que a gente vai falar, bobagem. Tem um monte de medicamentos que a gente já vai orientando, pelo menos 15, 20 dias antes, de evitar, e mesmo fitoterápicos, porque pode aumentar o sangramento. Olha, tudo isso para a gente ficar esperta. Sim. E ter o teste de coagulação. Sim, então, nos exames a gente faz hemograma, o teste de coagulação, a glicose, para ver se não tem anemia. A glicemia dá muita dificuldade na cicatrização. Sim, não pode estar alta. Tá. Isso é importantíssimo, né? Eu vi recentemente, na verdade há um mês atrás, uma pessoa que foi injetar silicone no bumbum e morreu. Foi numa clínica. Bom, você entrava na clínica, já parecia sei lá o quê. Não era nem clínica, foi num salão de beleza e no fundo a moça aplicava. A moça morreu. Então, assim, gente, todo cuidado é pouco. Às vezes você fala, ai, mas o médico pede muita coisa. Ótimo, esse é confiável. É um check-up, é chato, mas é melhor você entrar sabendo que está tudo bem do que... Com certeza. Não, que muito é para o seu bem, né? Para o importante. bem do paciente, para o bem da... Porque você vai fazer uma coisa, você está saudável e vai fazer uma coisa para você melhorar. Então, não tem por que fazer correndo. É verdade. Tem que se planejar. Falando em ficar saudável, o magnésio precisa parar antes de operar? Não precisa parar de tomar magnésio, então já vou indicar para você, né? O 5M, que é um complemento incrível do meu patrocinador da Nação Verde, e tem uma loja lá no link da minha bio no Instagram, onde você pode adquirir este e outros produtos para a sua saúde. E o magnésio, a doutora sabe, ele tem múltiplas funções para a saúde dos ossos, cardiovascular, neurológica. É tanta coisa que eu tô amando, viu? Porque com ele, às vezes eu já tô cabeça, esqueço. Sem ele, eu não teria vindo hoje, acho que eu tinha esquecido, né? Então, você tem curiosidade? Acessa, pega a câmera agora do teu celular, aponta aqui para a tela e já entra na loja, pede entrega em todo o Brasil. Vai lá no meu link e você vai amar. 5M. E eu vou para um comercial e volto já já com a doutora Fernanda. Oi, sabe aquele momento, pausa do café? Pois é, aqui na Nação Verde agora eu parei, vou degustar um café delicioso, ouve só esse barulhinho que está sendo coado o meu café fresquinho. Café gourmet, são grãos selecionados para você e você pode comprar em grão e em pó. E os acessórios também. Agora, enquanto o café não vem, estou degustando um chocolate zero açúcar, à base cupuaçu. Se você gosta de café e ainda quer perder peso, eu vou te indicar o Go Coffee. O Go Coffee é maravilhoso, ele acelera o metabolismo e você vai amar. Se você quer adquirir esses produtos e outros mais, você vai acessar o site da Nação Verde
ou direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. A oportunidade que eu trago agora para você é para realizar seu sonho de adquirir o seu carro, a sua casa própria, seja ele qual for, com o consórcio da Aira. A Aira Consórcio tem oportunidade única para você do Brasil todo. E se você é de São Paulo, venha conhecer aqui. Tem vários vendedores que vão te atender muito bem e você vai sair daqui com o seu carro. Estamos de volta e, doutora Fernanda, a gente parou o último bloco agora falando de saúde, eu dei a dica do 5M. Vamos falar de saúde, independente de ser cirurgia estética, cirurgia plástica, até reparadora, tem alguma coisa que atrapalha? Por exemplo, a pessoa que toma um antidepressivo, você falou que tem que continuar, tá tudo bem. Sim. O uso de drogas, que não deve ser, né? Mas a gente sabe que mesmo sendo algo... mesmo sendo ilegal, a gente... estimulante. Até esses, como chama, gente? Energético, drink energético, bebida alcoólica, cigarro, esses itens, eles alteram o resultado? Alteram. O energético, a bebida alcoólica, não vai alterar o resultado em si, mas sempre uns dias antes e logo no pós-operatório imediato é bom evitar, né? O álcool vai fazer reter mais líquido, não é legal, e você vai estar tomando anti-inflamatórios, antibióticos, uma série de medicações também para ajudar no seu pós-operatório. Então, não é legal você estar ingerindo álcool. Ou remédio, né? Ou remédio que não seja o que você tem que tomar todo dia. Então, remédio antihipertensivo, né, para pressão alta, ou de diabetes, um antidepressivo também que a pessoa precisa, que não pode, é um tratamento contínuo, você não precisa parar. Tá. Tem alguns remédios específicos que precisa parar, mas daí a gente vai analisar caso a caso. Agora, muito importante é droga inalatória, né, e cigarro. O tabagismo é muito prejudicial, tanto para a cicatrização, que pode ter necrose, porque ele dá uma vasoconstricção nos tecidos, ou seja, vai faltar sangue e você pode ter uma necrose, aquela coisa que abre, que fica uma ferida horrorosa. E também aumenta o risco de trombose, em consequência da trombose pode dar uma embolia, né? Que a gente vai usar os anticoagulantes no pós-operatório, dependendo do tamanho da cirurgia, mas o cigarro prejudica. Então, a gente sempre pede, no mínimo, 20 a 30 dias antes da cirurgia, eliminar o cigarro. Quem não consegue, a gente vai tentar passar uma medicação para diminuir essa vontade de fumar, e a pessoa tem que se planejar, mas no mínimo uns 20 dias sem cigarro, antes e depois também, até a cicatrização já estar estabelecida. Quando você fala da embolia, de todos os problemas que podem dar trombose, me vem à mente o Covid, né? O Covid, ele mexia, né, com dedímeros que altera. Eu lembro desse marcador de exame de sangue, porque era importante medir para saber a evolução do quadro, né, do paciente. Tem a ver com a trombose que pode dar de perna, de embolia pulmonar? Tem a ver essa mudança? Tem a ver. O dedímero é uma medida que a gente está vendo que aumentou a fabricação do trombo. Do trombo, pode aumentar a fabricação do coágulo. Então, a trombose é o coágulo e a embolia é o coágulo que saiu daquele vaso e foi lá para o pulmão, e entupiu lá o pulmão. Então, a embolia é o quadro mais grave. Tá? Quando você ainda só tem uma trombose, você vai tomar os anticoagulantes, fazer o repouso para evitar que esse trombo ande. Entendi. Tá?
Então, também outra coisa, além da gente usar anticoagulante, porque no Covid a gente até usava o Clexane, que é vou falar o nome da droga, enoxaparina, né, que é o anticoagulante que a gente toma injeção na barriga para evitar. Então, e tem algumas cirurgias, quando a cirurgia é maior, que você passa de 3 horas de cirurgia, você vai usar a meia elástica antitrombose durante a cirurgia, tem um aparelho para ficar massageando a sua perna, né? Para evitar a formação dos trombos, e depois você vai tomar também geralmente 1 semana, 10 dias, o anticoagulante, a enoxaparina, para evitar. Porque Mas é o Covid real, pode aumentou, dar, né? sim. Aumentou, né? E o cigarro aumenta, tem algumas drogas que aumentam essa propensão a ter. Tem pessoas que têm uma doença, já que tem uma propensão, então tudo isso tem que ser avaliado, mas o Covid e o cigarro são É isso que eu ia dois falar, vilões. mesmo que a pessoa não fume, que tenha tudo sob controle, já pode dar algum problema, né? Tanto Sim. que às vezes a pessoa vai viajar e por causa da altitude, do avião, da pressão, ela acaba tendo um problema de trombose, seja na perna, né? Ou porque a perna fica mais para baixo e aí dificulta a circulação. Dificulta, você fica com a perna mais edemaciada, tem toda a coisa da despressurização do avião, então... Como você se atualiza? Que eu vejo que você viaja, né? Teve alguma coisa da medicina e tal. Você continua, apesar de toda a tua experiência, 30 anos de experiência, você ainda continua investindo em aprendizado, em técnicas novas? Como que funciona a tua atualização? Sim, eu sempre vou no congresso, procuro ir no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que tem todo ano em novembro, né? Tem a Jornada Paulista, como eu sou de São Paulo, daí fica mais fácil de frequentar também, que você não precisa estar viajando, indo para outro estado, para outra cidade também. E alguns cursos, dentro dos congressos, tem os cursos paralelos para a gente se atualizar. E hoje tem muito curso, tem os grupos que a gente tem de WhatsApp, que a gente tem videoaula. Então, de vez em quando, a gente vai lá, se inscreve num curso para ver uma técnica nova, quais são o que cada um está usando novo, os pulos do gato de cada um, né? Então é muito importante. Porque se você for ver, todo dia lança alguma coisa, vai pirar, né? Porque nem Sim. tudo é bom. Às vezes é uma coisa que tem a mesma função, só vem com um nome novo para atrair. Mas a gente sempre tem uma coisa para aprender, ou usar ou não usar aquilo, entendeu? Então é bom a gente se atualizar, né? Com certeza. E assim, para quem quer marcar uma consulta, então vamos lá. A doutora Fernanda vai passar o endereço, que ela está aqui na Bela Vista, né? Na Rua Itapeva, né? Você vai passar tudo, o seu Instagram. Se você lembrar do telefone, senão eles vão colocar aí na tela. Para que as pessoas que venham a São Paulo, que venham visitar a SCA, conhecer esse showroom maravilhoso e ainda passar em consulta com a doutora Fernanda, quem sabe a gente não se encontra por aí num café. Então vamos lá, Fê, fica à vontade. Então, meu Instagram é DRA Fernanda Bord, BORD de dado I, tá? Tudo junto, sem ponto, nada. Aí tem o meu WhatsApp do consultório, é o DDD 11 94 355 9662. Então, é só conversar lá. A minha secretária é a Simone, que está comigo também há 19 anos já. Quase 20. Em julho já faz 20 anos que ela trabalha comigo, então ela vai tirar algumas dúvidas sobre marcação, para as avaliações, tá? Então, eu espero vocês. E daí o telefone, o endereço direitinho vai estar na tela. Isso, na Rua Itapeva, 366, conjunto 143, Bela Vista. Eu vou falar uma coisa importante, a experiência, são 30 anos de experiência, com atualização ainda, né? Você continua fazendo, e essa visão, esse carinho, acho que é muito importante. Nós temos que peneirar
que selecionar pela qualidade, porque afinal de contas a gente está falando de vida. A Sim. estética, tanto facial, a doutora faz outros procedimentos, você pode ligar lá, ela faz procedimentos rápidos, estéticos, faciais também, e você pode ser muito bem atendido, porque essa diferença de atendimento, do olhar para o paciente, é o que te faz diferente. Eu acho isso muito bacana. Então, é isso, quero te agradecer. Tua presença brilhantou esse 8 de março, Dia da Mulher, uma mulher incrível, que eu admiro, que eu tenho muita felicidade de ter como amiga. E então, agradecer a você e a vocês que estão comigo, que a sexta-feira ficou muito mais legal. E sexta que vem eu estou de volta. Obrigada, Fê. Obrigado você, eu que agradeço, tá? E feliz Dia das Mulheres para todas nós, que a gente sempre esteja na frente de tudo. Amém. Um beijo, gente. Fica com Deus.